Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Universo do Tarô. São vídeos que eu faço aqui no canal semanalmente para te ensinar a jogar o tarô 100% confiante com as técnicas da metodologia Shiva. E para quem não me conhece, meu nome é Edith Pedro, sou professora e neste vídeo especificamente eu vou te falar por que é tão difícil jogar o tarô para si mesmo. Jogar para si mesmo é para uma orientação diária ou para resolver um problema específico, seja ele pessoal ou profissional. Então, um dos principais objetivos de ler para si mesmo é estimular o processo de autoconhecimento que pode nos levar a autodescobertas, fornecendo respostas e aconselhamentos para viver uma vida mais plena e inspirada. Então, por esses motivos que a gente lê para nós mesmos. Essa é uma dos benefícios de ler para a gente mesmo. Então, para aprofundar quais os benefícios que é ler para si mesmo, eu destaco dois importantes benefícios de ler o tarô para si mesmo. Primeiro, quando eu quero uma orientação diária, eu quero saber o que o oráculo, o que o tarô tem para me dizer neste dia específico, que eu possa aproveitar essa energia a meu favor. E a segunda hipótese é quando eu tenho uma pergunta específica ou um problema específico e eu quero uma solução. Então, eu posso me socorrer às cartas do tarô e tirar uma orientação para esse caso específico. Então, suponha que eu tenho uma vaga de emprego, esse emprego me chamou. Será que vale a pena eu pegar essa vaga? Ou eu espero mais um pouco, afinal de contas, eu larguei meu currículo em tantos lugares, de repente outras empresas me chamam e eu atropeladamente aceito e de repente estou descartando uma oportunidade melhor ainda. Então esse é o tipo da situação que vale a pena consultar o tarô para resolver uma questão específica ou um problema específico. Então vocês observam que esses processos, quando eu me valho do tarô para pedir uma orientação, seja ela diária, ou seja ela para resolver um problema ou uma situação, esses processos são de autoconhecimento e também de autodescobertas. Isso que o tarô nos promove. Por isso que muitas vezes o tarô é chamado de tarô terapêutico. Por quê? Porque ele me ajuda, ele me dá insights, ele me ajuda a dar um direcionamento na minha vida. E é por isso que ao consultarmos o tarô para obter conselhos sábios para ter uma vida então mais positiva e próspera. Então a gente consulta o tarô para que a gente possa se valer do melhor e ter uma vida então mais positiva e próspera. Eu quero contar uma história para vocês que foi justamente inspirada nesta questão de pedir um conselho para o tarô e eu mesma ter que me socorrer do tarô para resolver uma situação. É uma situação pessoal, eu quero dividir com vocês. Eu morava numa cidade no interior do estado, aqui no Rio Grande do Sul, por muitos anos. E eu tinha o desejo de voltar para a capital, porque eu sou natural de Porto Alegre. E na ocasião, me surgiu uma oportunidade de um apartamento aqui em Porto Alegre. E o que acontecia? Eu não era com relação à mudança, mas sim com o emprego. Eu era professora de uma escola pública concursada e eu estava lotada naquela região no interior do estado. Para mim fazer a minha transferência para a capital, o certo é eu ir na Secretaria de Educação solicitar uma remoção e não simplesmente me mudar e depois pedir a transferência para o lugar que eu bem entendesse. Não é assim que funciona. Primeiro tu faz a solicitação para depois tu te mudar. E aí que entrou o dilema. Eu tinha um apartamento para morar em Porto Alegre, mas eu não tinha como levar um emprego. Mas eu queria levar um emprego, porque afinal de contas era esse o meu emprego, né? Eu preservava por ele. E eu me socorri ao tarô. E pedi um conselho, o que eu faço nesse momento. E aí eu nunca me esqueço que a carta que eu tirei foi a carta do carro, dos arcanos maiores. E aquela da carta do carro, ela me fez refletir que eu teria que me colocar em movimento. Mas ela te dá duas opções, né?
é uma escolha, tu tem que escolher, tu vai pro lado A ou pro lado B. Para mim, meu entendimento, eu percebi aquela carta, que se eu optasse pelo lado A, eu permaneceria na cidade. E se eu optasse pelo lado B, eu ia arriscar. E como aquela carta é uma carta de movimento, eu pensei assim, ó, vou postar todas as minhas fichas nesse conselho do tarô. Porque ele sabe o que é melhor para mim. Ele vai me direcionar, ele vai me dar, ele vai abrir as portas para mim de alguma maneira. Pois muito bem, gurias. Chegou no final do ano, terminou o ano letivo, a gente entra em férias. E naquele período de férias, eu fecho o negócio com o apartamento de Porto Alegre e me mudo. Meu Deus, e agora o que eu faço? Me mudei. Já estou aqui em Porto Alegre, mas o meu emprego está numa cidade de quase 200 quilômetros de distância. Não teria como eu ir trabalhar. Eu teria que pedir uma remoção, ou seja, sair daquela cidade do interior e trabalhar em Porto Alegre, onde eu morava. E era justamente o inverso, não se faz isso. Mas eu rompi com as regras do jogo, eu rompi com as normas e fiz o inverso, apostando no baralho do tarô. Apostando no tarô, que ele me deu o melhor conselho para a minha vida naquele momento. Muito bem. Eu vou, então, na Secretaria de Educação de Porto Alegre, exponho meu caso, disse que eu me mudei e que eu estava lotada na cidade do interior e que eu precisava de uma remoção para a capital, porque eu já tinha feito a minha mudança. Evidentemente que causou um mal-estar, porque administrativamente não é esse o procedimento. Mas eu fui iluminada, porque eu peguei pessoas, servidores públicos, lotado, no RH, que entenderam a minha situação e, de alguma forma, eles se sensibilizaram, eu aí agradeço ao astral, e eles conseguiram articular uma vaga que tinha perto da minha casa. Gente, era ainda a vaga que tinha aqui em Porto Alegre, era atrás do prédio que eu morava e que eu moro até hoje, era atrás do prédio. E aí, então, eu fui chamada para assumir essa vaga atrás da minha casa para trabalhar na educação física e continuar dando aula. Realmente, gurias, eu posso acreditar do fundo do meu coração que o astral trabalhou para que isso acontecesse. Evidentemente que trabalhou, foi abençoada naquele momento. Mas eu só corri atrás disso porque eu me socorri, eu pedi um conselho para o tarô. E foi ele que disse, vai que as coisas vão se harmonizar, vai. E eu acreditei naquilo. E apostei todas as minhas fichas nisso e deu certo, meninas. Deu certo. Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse procurado o tarô para esclarecer, para pedir um direcionamento, certamente eu não teria vindo naquela ocasião para cá, para Porto Alegre. Quem sabe, nunca teria vindo. Então, isso é uma experiência pessoal que eu estou compartilhando com vocês, que eu tive buscar no tarô uma ajuda, um direcionamento para algo tão sério em minha vida. Para algo que realmente ia mudar a minha vida, mas era uma coisa que eu desejava muito, do fundo do meu coração. Minha família toda é da capital, eu morei 8 anos só no interior, e eu queria voltar para minha cidade. E eu só tive essa coragem, eu fui motivada, motivada, o tarô, ele me motivou, e eu tive muita fé naquela orientação que eu estava tendo. E eu agradeço o tarô nesse momento por ter me dado esse direcionamento. E foi por causa disso que a minha vida mudou. Então, o tarô, ele soube na hora certa me dar o conselho, e eu também busquei na hora certa esse conselho, para vocês verem o poder que tem a gente pedir um conselho para o tarô, mesmo para nós mesmos. Não é só jogar o tarô para outras pessoas, mas também o tarô nos ajuda. E quando eu faço quando eu busco o tarô para me dar uma resposta, para me dar um direcionamento, que eu estou em dúvida, que eu estou insegura, eu estou trabalhando o tarô de quê? De forma terapêutica. É isso que quer dizer tarô terapêutico.
É quando ele nos aconselha, é quando quando ele faz a gente refletir quais são as melhores atitudes para a nossa vida, quais são os prós e os contras, quando ele faz refletir o que é bom para a tua vida, porque ele respeita o livre-arbítrio, certo? O tarô respeita o teu livre-arbítrio, mas ele te indica o caminho. Agora, vai de ti querer aceitar os conselhos e apostar naquilo que ele está dizendo para tomar uma decisão na tua vida. Então, o tarô, nesse momento, ele promove o meu autoconhecimento e a minha autodescoberta. Porque a partir daí eu descubro coisas que vai tornar a minha vida, então, mais positiva e próspera. Então, o tarô joga no nosso time, porque ele é o espelho de nossas almas. E eu já vou entrar logo nesse assunto do espelho de nossas almas e vocês vão entender por que muitas vezes o tarô é tido como espelho de nossas almas. Muitas vezes. Mas antes disso, gurias, quando a gente vai jogar o tarô, a gente fica meio insegura. Eu sei porque eu já passei por isso em outras vezes, eu não estou falando dessa. Mas quando lá atrás eu estava aprendendo a jogar o tarô, eu ficava bem insegura de ler o tarô para mim mesma, achava muito difícil, né? E até hoje eu vejo relatos, não só das minhas alunas, mas de pessoas em geral, até de pessoas que já são tarólogos, eles acham muito difícil ler para si mesmo. E a gente tem que entender o seguinte, por que é difícil ler o tarô para a gente? Porque, em primeiro lugar, tu deve ter medo de errar a interpretação, né? Pode pegar uma carta e errar a interpretação. Veja só aqui, ó, eu separei uma carta para ilustrar esse acontecimento. Tu pega a carta do pendurado numa determinada situação. E aí, tu fica em dúvida, porque a carta do pendurado é aquela carta que diz assim, ó, dá um tempo, né? Espera um pouco. Mas aí tu fica em dúvida. Pô, fiz uma pergunta pro tarô e o tarô mandou eu esperar. E agora? Por quanto tempo eu vou esperar? Ou ele quer dizer que eu tenho que abandonar o barco, esquece, vai fazer outra coisa na tua vida, esquece isso. O que ele quer dizer com esse tempo que eu não estou entendendo? Pendurado, ele tá de cabeça para baixo numa pausa. E essa carta, a palavra-chave mais utilizada nela, é um tempo. Mas aí se tu tá precisando de uma orientação e a carta do tarô manda tu dizer, dá um tempo, tu fica em dúvida. Poxa, e agora? É um tempo indeterminado? É um tempo de quê? 2, 3 dias, 5 dias, um mês? Ou é um tempo, salta fora? Aí tu fica em dúvida. Então isso é um dos motivos que deixa a pessoa insegura para ler para si mesmo, para tirar uma carta e poder entender o que significa esse pendurado dentro da pergunta que eu formulei, que foi formulada. Outra situação, gurias, que a gente pode achar, tô viajando na maionese, tô delirando, entrei em delírio absoluto. Tu pode achar que tá viajando nas cartas do tarô, que a coisa parece não ter muita lógica, não ter muito discernimento. Tu imagina assim, ó, quando tu pega aquela carta da torre, né, o tarô para te dar um conselho pessoal, e tu viaja. Pá, acabou tudo, já era, porque é a carta, né? A carta que diz que é destruição. Mas naquele momento ali tu achou, pá, já era, acabou tudo, né? Então tu começa a viajar aqui nesse drama inteiro. Muitas vezes não é. Muitas vezes essa carta tem outro significado. Não é só a destruição e acabou, exterminou tudo, é a bomba atômica que chegou na tua vida. Não, de maneira nenhuma. Mas a gente viaja porque a carta é impactante. Aí tu faz uma pergunta da tua vida, de um direcionamento que tu quer que saia a carta da torre. Tu viaja, né? Delira. Bom, e meu Deus, é o caos geral na minha vida. Acabou tudo, virou tudo de cabeça para baixo, tô perdida, não sei nem por onde eu vou. Quer dizer, tu ficou pior do que tu tava, porque tu foi consultar uma carta e a carta foi impactante e aquilo ali te deixou apavorada. Agora tu imagina uma situação que tu pega a carta do tarô e também tu dá uma viajada na maionese aqui quando tu pega a carta da imperatriz.
Pegou a carta Imperatriz, ó, uma carta positiva, tu fez uma pergunta, tu quer um direcionamento. E aí tu acha, ó, vai dar tudo certo, ó, beleza, tá aberto meus caminhos, vai dar tudo certo, porque a carta da Imperatriz, eu já sei, ela é uma carta tripróspera, é uma carta de abundância, é uma carta de muita fertilidade, tá tudo certo. Então, meu projeto, ó, vai dar certeiro. Só que aqui tu também pode entrar num equívoco. Por quê? Porque a carta da Imperatriz, lembram-se, em muitos baralhos ela está gestacionando. Ela está grávida. Então, a solução daquele projeto que tu já acha que tá o sinal verde, ó, pode ir, nem sempre é isso. Ela vai dizer o quê? Que leva um tempo para maturar, que as coisas estão a caminho. Não necessariamente tu já emplacou o golaço, porque a carta da Imperatriz é uma carta de prosperidade, de fartura, de bonança, muita fertilidade, né? Então, esses 3 pontos que eu trouxe para vocês são um dos motivos que torna-se difícil ler as cartas para si mesmo. Concordam? Isso é um dos 3 motivos que assombram a gente, principalmente quando a gente é iniciante, quando a gente está aprendendo a jogar o tarô, aprendendo a conhecer o tarô, e aí vai se arriscar em ler para si mesmo, né? Então, gente, eu quero fazer aqui uma analogia com vocês, tá? Porque eu quero desmistificar isso e mostrar o caminho certo para ler para si mesmo. Vamos lá. Tu imagina um espelho. O espelho, esse que a gente se vê todos os dias, que dá uma espiadinha no Looking, tá? Ele é muito parecido com o tarô. E aí que eu disse ali aquela hora, né? Por isso que o tarô é o espelho de nossas almas. Mas vamos entender qual é a relação do espelho com o tarô. Veja só. O espelho, quando a gente passa na frente do espelho, a gente dá uma olhada para ver como é que tá o cabelinho, como é que tá os dentes. Se eu tô bem apresentada. Então, qual é a função do espelho? Espelhar. Espelho, a função do espelho é espelhar. Ele vai espelhar uma imagem, qualquer imagem que tu colocar na frente do espelho. E a gente tem o hábito de se ver até no vidro da vitrine de uma loja que espelhou. A gente já tá dando uma olhadinha no Looking para ver se tá tudo certinho. Só que tem dias que tu olha no espelho e tu te enche de defeito. Tu começa a achar acne, tu começa a achar ruga na tua cara, e aí tu começa a se botar um monte de defeito. Tá te olhando e... meu nariz é horrível. Esse cabelo tá pavoroso. Eu sou feia. Eu sou feia. Acho que todo mundo me acha feia. Eu sou feia. Essa roupa que eu coloquei nem cabe, nem é desajeitada, nem combina comigo. Eu sou uma pessoa desajeitada. Então, tu começa a ver a imagem tua no espelho e atribuir projeções e tu tá se subjulgando. Então, o espelho já não tá mais espelhando uma imagem. Ele está espelhando as tuas projeções internas. O teu juízo interno, que tu fica te auto-sabotando e trazendo essas projeções pessoais internamente para o espelho. Então, quando tu te olha no espelho e começa a achar coisas assim, meus dentes amarelos é horroroso e eu não tenho como me desfazer dele, meu rosto tá cheio de acne e ruga, eu tô feia, eu tô ficando velha, não tô me gostando, não tô me amando, ninguém vai me amar. Ou ainda, tu põe aquele look, eu sou desajeitada, ninguém gosta de mim. Mas tem o dia que parece que o espelho virou o teu melhor amigo. Tu passa na frente do espelho, sabe aquela ruga? Aquela ruga é um charme. Sabe aquele acne naquele lugar certo? Ele me dá um ar de maturidade, um ar sedutor. E aí tu te sente a pessoa mais sexy do mundo.
Tu te sente com a bola toda. Nossa, hoje eu tô assim, fatal. Vou até botar um batom vermelhaço hoje, que eu tô me sentindo a fatal. Veja só, eu estou me sentindo a fatal. O espelho já não tá mais refletindo a mesma ruga, o mesmo acne, o mesmo cabelo branco, já não tá mais refletindo isso. Ele tá refletindo uma beleza esplendorosa. Por quê? Porque ele tá espelhando a tua alma e não mais a tua imagem. Porque é isso que tu tá projetando. Tu tá projetando no espelho as tuas percepções de ti mesmo. Só que nesse dia tu tá em alta. Tu tá te sentindo a maior gata. E a idade pra ti só fez bem. Então veja só, gente. O que o espelho tá fazendo é refletindo o teu interior. E quando a gente pega o tarô diz, a função do tarô é a mesma coisa do espelho. Ele nos convida a deixar de lado nossas críticas pessoais e nossas projeções pessoais e encontrar a nossa verdadeira essência, tá? Então, o tarô é o espelho de nossas almas. E ele diz, tira o ego, tira a vaidade, tira a automutilação, tira a descrença, né? As crenças limitantes e vamos trabalhar a tua essência. Então, quando você for ler o tarô para si mesmo, a primeira coisa que tu tem que ter em mente, não te auto-sabote. Se tu tá com um problema e vem as cartas do tarô, não procura ver a pior versão dela, porque tu tá te sentindo assim, tu tá te sentindo mal. Aí tu tira as cartas do tarô para ter um conselho. Só que tu deixa as tuas projeções pessoais nas cartas, então é como se tu fosse ver nas cartas aquilo que tu já sabia, correto, mas que tu tá fazendo um falso juízo. Então, o tarô diz, antes de me consultar, se desnude disso. Não veja, não queira ver no tarô a pior versão dele. Se pegar essa carta, tu tem que tentar extrair o melhor dela, no sentido de uma transformação, seja ela pessoal ou profissional. O tarô é uma transformação. E ele está te mostrando muitas coisas. E especificamente nesta carta, um pouquinho dela, é que muitas vezes a gente tem que fechar ciclos, ou quem sabe, recomeçar. É a carta dos recomeços, uma nova oportunidade, uma nova versão, porque daquele jeito que tu fez não deu certo. Mas ele não está pedindo para abandonar a ideia, ele só diz faça diferente. Ele não está pedindo para abandonar o teu sonho, ele diz só faça diferente. Entenderam? Então, não abandone o teu sonho, só faça diferente. Essa é a maior lição do tarô. Quando a gente tira uma carta dessa, por exemplo, né? Que a gente está tirando uma única carta para um conselho diário. Então, a outra situação da carta, não procura no tarô aquilo que tu quer escutar. Não vá com essa intenção, eu quero que o tarô confirme aquilo que eu já sei. Eu quero que o tarô me diga exatamente aquilo que eu penso. Eu quero que o tarô... Pai, eu não vou com a cara daquela guria. Não quero saber daquela pessoa. Eu tenho certeza que se eu marcar e se eu tirar, o tarô vai me confirmar. Então, tu já tá levando uma crença, tu já tá levando tá pré-estabelecendo e tu quer o visto do tarô. E aí o tarô não te diz isso. Aí tu não gosta do tarô. Aí tu fica braba com o tarô. Então, gente, nós não podemos ir. Se a gente quer aprender a jogar pra gente mesmo, não pode ir com a ideia de que se sair uma carta tá tudo acabado, tá tudo derrotado. Se sair uma carta positiva, eu só quero ouvir o que eu quero. O tarô muitas vezes não vai dizer coisas que tu quer ouvir, porque a função dele é justamente essa, é te mostrar, indicar caminhos para as tuas tomadas de decisões. Quando tu toma conhecimento de fato da realidade, da essência, do que está acontecendo à tua volta, o tarô te deixa mais fortalecido para te tomar tuas decisões. Então é para isso que ele serve. Ele serve para te fortalecer, para te tomar as tuas decisões de forma mais responsável. Mas claro, evidentemente, que o tarô também, ele respeita o teu livre-arbítrio. Tu não é obrigada a seguir o que o tarô diz. Mas tu teve o conselho,
E aí a gente é responsável não só pelas nossas escolhas, mas a gente é responsável principalmente pelas consequências dela. Então a gente não pode depois dizer, o tarô não me aconselhou isso. Ele te deu oportunidade de te aconselhar e te deu oportunidade de trazer à tua consciência o que de fato está acontecendo para que tome as melhores decisões. Então o tarô, ele coloca você em sintonia com seu eu interior e te conduz a ter uma visão honesta da sua vida, mesmo se houver coisas que você não goste ou não admite estar acontecendo. Você tendo a clareza do que está acontecendo, se tornará mais responsável pelas suas escolhas e fortalecido, principalmente, para tomar as suas decisões. Ele ainda permite evidenciar áreas que precisam melhorar. Veja só, tem algumas áreas na tua vida que tu precisa melhorar. Algumas situações na vida da gente, a vida da gente está tão bagunçada que a gente não sabe por onde começar. E o tarô chega meio que botando ordem, te elencando as prioridades. Ó, foca nisso aqui, que é o mais importante para ti, foca aqui. E vamos estabelecer prioridades. Quando a vida da gente está totalmente bagunçada, de virar de cabeça para baixo, o tarô ele mais ou menos organiza, dizendo quais os setores que tu deve priorizar. Isso é uma das funções bem legais do tarô. Então, gente, de forma resumida, a gente pode dizer que jogar para a gente mesmo permite, em primeiro lugar, melhorar os níveis de estresse e ansiedade, porque muitas vezes a gente chega no tarô com uma carga muito grande de ansiedade e de estresse, tá? Embora ele não preveja o futuro, ele pode revelar o que está acontecendo agora e assim projetar um futuro, né? E esse futuro é amanhã. Eu já falei em outras situações que o futuro não é uma coisa que vai acontecer daqui a 10 anos. O futuro é amanhã. E ele te indica, então, o melhor caminho para você refletir e mudar o seu presente. E com isso, minimizar o nosso grau de ansiedade, porque a gente é muito ansioso. A gente está vivendo um mundo muito ansioso, né? Então, tu imagina uma seguinte situação. Tu tá na dúvida se tu deve trabalhar em outro estado. A empresa te promoveu. Isso acontece muito com bancários, né? Os bancários, eles estão trabalhando num determinado estado e daqui um pouco eu até conheço um banco que faz bem isso. Eu acredito que é uma prática até em vários bancos que fazem isso. Mas para o funcionário tomar uma promoção, ele tem que mudar de estado ou às vezes até de cidade, né? Quando não é a cidade, é o próprio estado. E aí o que acontece? Tu é funcionário do banco, vamos supor, tu é funcionário do banco, tu vai ser promovido e tu tem que mudar de estado. Puxa, uma situação muito desagradável, porque tu vai ficar longe dos teus amigos, provavelmente tu vai ficar longe da tua família, tu vai para um ambiente totalmente desconhecido. E aí tu fica pensando, bom, para mim aceitar essa promoção, eu tenho que superar esses desafios. Mas será que eu tô preparada para esses desafios? Esse é um excelente momento, então, para te puxar uma carta do tarô e pedir esse conselho. Esse conselho específico. Se tu deve ou não. Se vai ser bom ou não. Se vai abrir portas para ti ou não. Porque tu foi convidado para ir para outro lugar no teu trabalho. Tu não foi obrigado, tu foi convidado. Claro que esse convite tem repercussões financeiras. Vai ganhar mais? Aí tu vai ter que botar na balança. Vale mais a pena ganhar mais? Ou ficar longe da família, amigos, o convívio, a academia que tu vai, a praça que tu vai todos os finais de semana tomar chimarrão, ou botar uma esteira e pegar um sol. Essas coisas tu tem que avaliar. E o tarô é excelente para isso. Uma outra situação, a segunda situação que eu colocaria, que jogar, uma das vantagens e benefícios da gente jogar pra gente mesmo, é que jogar pra gente mesmo nos auxilia a tomar decisões difíceis, como essa aí do bancário, né? As pessoas frequentemente leem o tarô para ter conselhos sobre o que fazer e, novamente, o tarô não prevê o futuro, gente, como o caso do bancário. Ele te indica um caminho, mas, claro, tu é responsável pelo teu livre-arbítrio, né? Então, ele te mostra o que está acontecendo no presente e te mostra uma projeção do futuro. Por isso que ele não lê o futuro,
né? E te indicando o melhor caminho para ser tomado. Então, tu tem que usar essas informações para continuar no caminho ou, quem sabe, mudar o jogo, se necessário, né? Ele te diz, ó, fica no emprego. Ou ele te diz, troca. Ele te dá essa opção. Mas quem decide, no final das contas, é tu mesmo, né? Eu acho que outra questão muito importante que eu defino assim como uma das importâncias de eu jogar o tarô para mim mesmo é para melhorar minha qualidade de vida. Tudo que o tarô pode revelar e aconselhar, ele visa a promoção de uma qualidade de vida, né? Mas, claro, cabe a ti querer seguir esses conselhos ou não. Por isso que eu acho que o tarô, ele promove uma melhora na qualidade de vida e no bem-estar. No entanto, para fazer boas leituras do tarô para si mesmo, é importante que você estude essa ferramenta, estude essas cartas do tarô. Veja como ela pode agregar valor à sua vida. Esse é o primeiro passo para você utilizar de forma eficiente e eficaz as cartas do tarô quando tu quer jogar para si mesmo, né? Porque jogar para si mesmo, gente, requer o quê? Um pouco de conhecimento das cartas, a tua intuição e prática. É essa tríade, como eu digo, ou esses 3 pilares, conhecer, estudar as cartas do tarô, mais a minha intuição, mais a prática, cada vez eu vou ficar mais afiada em ler as cartas do tarô para mim mesma. Mas aí tu pode me perguntar assim, tá, Edith, mas eu não sei nada do tarô. Então, meu amor, tu que tá começando agora, se tu não sabe nada do tarô, eu não quero que tu pegue as cartas do tarô, como essa da torre, e tenha uma má impressão sobre o que é verdadeiramente essa ferramenta de autodescoberta e autoconhecimento. Eu prefiro, então, que tu comece avançando no conhecimento. Procure entender um pouquinho da energia de cada carta, né? Estude uma carta por dia, por exemplo. Em vez de tu estar tirando uma carta para ti por dia, tu estuda uma carta. Pega um caderno, faça dele um diário do tarô. Eu gosto muito de diário do tarô. Escreve ali. O que tu aprendeu daquela carta? Tu vai estudar aquela carta, o que tu aprendeu dela? Agora, se tu já tem um conhecimento básico do tarô, gente, tu é, vamos dizer, tu é um iniciante, mas tu já tem um conhecimento básico. Tu pode, tanto para a situação de uma carta por dia, ou para ter um autoconhecimento, ou para te saber o que tu pode acontecer para aquele teu dia, ou para resolver uma situação específica, tirar apenas uma carta. Por quê? Teu conhecimento é básico, tu já tem um conhecimento básico do significado das cartas. Então, tu tira uma carta por dia. Agora, vamos supor que tu tem um conhecimento um pouco mais elaborado, aí tu tá num conhecimento intermediário. Tu pode fazer? Pode sim, tirar uma carta por dia para te trazer um conselho daquele dia. E tanto para o básico quanto para o intermediário, tenha o hábito de anotar essa percepção. Tu tirou a carta de manhã para saber como é que foi teu dia, como é que vai ser o teu dia, né? Quais são as oportunidades que pode vir e tu aproveitar essas oportunidades. Tu escreve essas percepções que tu tá tendo num caderno, como o teu diário do tarô. Escreve lá. No final do dia, tu vai lá e tenta saber se o que aconteceu durante o dia casou ali, bateu com o que tu entendeu daquela carta de manhã quando tu tirou ela. Faz essa comparação. Isso é muito importante comparar. Porque se algumas coisas não bateram durante o dia com que a carta que tu tirou de manhã, é porque a tua interpretação, a tua percepção com relação àquela carta não tá tão refinado. Então vamos lá voltar e aprender novamente, revisitar o significado das cartas. Porque se não bateu, é porque tu não fez essa associação bem feitinha, tá? Mas tu vai ver ao longo do dia que aquilo também que tu escreveu, ele se manifestou, mas não talvez literalmente como tu escreveu, mas o significado é o mesmo, a coisa é a mesma. É como eu sempre digo, né? Para chegar na minha casa tem 2 vias.
Tem 2 ruas que tu pode chegar na minha casa. Por uma avenida X e por uma avenida Y, mas vai chegar na minha casa. É a mesma coisa. Quando tu lê o tarô, tu tem uma interpretação, ou tu pode ter outra interpretação, mas ambas vão culminar, vão chegar no mesmo lugar. Então, tu pode ter escrito de manhã de um jeitinho e no final do dia foi de outro, mas chegou no mesmo fim. Então, tá valendo, tá? Agora sim, tu tem também já um conhecimento mais elaborado das cartas. Tu também tem a opção de tirar 3 cartas, olha só. Vai tirar 3 cartas de manhã cedo, já nem é mais uma, são 3 cartas. E tu vai perguntar assim pro tarô: tarô, quais são as oportunidades que eu vou ter no meu dia hoje? Aí tu vai lá no teu caderno, teu diário, e escreve todas as percepções que tu tá tendo das oportunidades que tu vai ter no teu dia. Aí tu diz assim: tarô, quais são os desafios que eu vou ter no meu dia hoje? Aí tu vai lá e escreve novamente as tuas percepções. E a terceira carta, tu diz assim: qual é a maior lição que eu vou ter hoje nesse dia? Né? Então, é como se fosse ali um resumo ou um conselho final, porque seria o somatório da oportunidade com o desafio, que requer o quê? Um conhecimento, um aprendizado. Aí tu vai anotar qual vai ser o teu maior aprendizado naquele teu dia. Anotou. No final da noite, vai ver o que aconteceu durante o dia. Faz uma análise. O que aconteceu durante o dia com aquilo que tu anotou. Tu vai conseguindo perceber que além do conhecimento do tarô que tu tem, a tua intuição também vai falar muito. Que lembre-se, dominar o tarô requer conhecimento prévio do significado das cartas, intuição e mais prática. Adquirindo esse hábito, gente, vocês vão refinando até o ponto as suas leituras, que elas vão cada vez ficando mais precisas. E da mesma forma, tu pode fazer esse aconselhamento, digamos que tu quer um aconselhamento semanal. Olha que tu pode ampliar isso. Então, a carta da semana, aquelas 3 cartas que tu tá tirando, ela pode ser semanal também. Uma previsão semanal. Vamos supor aí que tu tá atendendo alguém, ou uma amiga, ou mesmo tu já tá trabalhando de forma profissional e o teu cliente quer uma previsão semanal. Tu pode fazer através disso. E tu tendo um pouquinho mais de habilidade com os arcanos menores, tu pode ainda casar. Para cada uma dessas cartas, uma oportunidade, um desafio e um conselho final, tu ainda pode casar um arcano menor para cada uma dessas situações. Então, tu vai refinando as tuas leituras cada vez mais, né? Agora, vamos na prática, como que é que eu vou fazer isso? Veja só, tu vai embaralhar as cartas, eu só tenho um montinho aqui porque elas estão misturadas, embaralha as cartas do tarô, abre em forma de leque. É assim que a gente tira a carta, principalmente para quem está iniciando, tá? Eu tô fazendo passo a passo aqui para te apropriar, para te aprender de forma confiante. Eu quero que vocês façam jogadas confiantes, que não tenham incertezas nem inseguranças quando forem jogar para si mesmo, porque essa ferramenta, gente, é maravilhosa se a gente souber usar direitinho para a gente mesmo. Então, não só tu auxilia as pessoas, mas como tu te auxilia no teu próprio processo de autodescoberta e o teu autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque tu tem que trazer a luz da tua consciência, tu tem que trazer a tua consciência, a razão. O que está impedindo de tu evoluir? O que está impedindo de ter uma vida mais positiva e próspera? Então, para quem está iniciando, faz um leque. As cartas, elas têm que ser dispostas em leque. Te concentra, te canaliza e tira uma carta. Agora tem um detalhe, não é assim de qualquer jeito que tu vai tirar a cartinha em forma de leque. Veja só, outra coisa que influencia muito as nossas jogadas é o nosso estado de humor. Como que tu tá para tirar essa carta? Tu tá legal? Tu tá bem? Ou tu tá triste, deprimida, tu tá com muitos problemas, tu não tá legal, tu tá depressiva. Tu acha que tu tá bem para jogar essas cartas? Tu acha que tu tá bem para pedir um conselho pro tarô? Muitas vezes as cartas, elas estão refletindo o teu momento, o que tu tá, como tu tá te sentindo. Então, energeticamente,
emocionalmente, psiquicamente, tu não tá em condições de abrir a carta naquele momento. E muito menos se tu acabou de discutir, mesmo que seja com um familiar dentro de casa. Tu acabou de bater boca com teu filho. E tu quer tirar ali, tu tá tirando tua cartinha, tu tá te concentrando ali, tirando tua cartinha, chega o teu filho, te atropela. E tu, pá, guri, tu não tá vendo aqui que eu tô tirando a minha cartinha? Tu tá me enchendo meu saco? Bom, nisso tu já houve uma alteração energética. Não é o momento, tá? Então, tu tem que ver como que tu tá emocionalmente, energeticamente para fazer a tua tiragem. Então, o ideal, antes, para te abrir as cartas, tirar uma cartinha em forma de leque, tu faz tipo assim, como se fosse um ritual. Te energiza, tu pode passar um perfume no ar, tu pode passar um incenso em ti, no ambiente, nas cartas, descarrega as cartas. E aí, no momento que tu tá no prumo, que tá energeticamente bem, então tu tira a tua carta do conselho pro teu dia ou para resolver uma situação específica ou um problema. Então, esses fatores influenciam muito na própria tiragem da carta e na própria forma como tu vai interpretar esses arcanos. Então, gente, a gente tem que refletir nas cartas do tarô os melhores conselhos que eles podem nos dar. Muitas vezes não é o que a gente espera. Muitas vezes a gente vai tomar um choque de realidade. Mas são essas mudanças que são imprescindíveis para que a gente tenha uma vida mais positiva e mais próspera. Então, gente, esse é o recado desse vídeo. Resumidamente, se você quer tirar uma carta por dia, primeiramente, entenda o mínimo, o básico dos significados da carta. Procure entender, conhecer o significado das cartas, deixar a tua intuição aflorar, deixar a tua intuição se manifestar e praticar. Essa tríade, se bem orquestrada, vai te deixar um leitor do tarô 100% confiante. E também, antes de abrir a sua carta, faça um ritual. Limpe seu ambiente, energize seu espaço, esteja emocionalmente equilibrado, energeticamente limpo. Então, pode defumar o ambiente, se defumar, pode fazer uma oração, pode fazer um mantra para te conectar, porque quanto mais conexão tu tiver contigo, com o teu baralho e com o teu astral, mais assertivo vai ser, tá? Então, exercita essa prática e tu vai ver como é bom a gente ter essa ferramenta para nos auxiliar no nosso dia a dia, mas muito mais para nos auxiliar numa tomada de decisão importante das nossas vidas, tá bom? Esse foi o recado, então, que eu tinha que dar aqui para você e te mostrar como é possível, sim, a gente ler o tarô para nós mesmos.